É importante a gente, nós que somos cristãos, observar a conduta de Jesus com o povo, o seu próprio povo, né? Com as pessoas que eram responsáveis, que eram autoridades eclesiásticas da época, né? Aí, os fariseus ali, os escribas. E quando Jesus ele nasce aqui, né, no meio dessa sociedade, ele encarna, né, o Verbo que se faz carne, ele vive em meio a um povo, né, um povo que já tinha uma história com Deus desde quando eram hebreus, e se percebe que Jesus nasce no meio deles, o príncipe, né, como Isaías profetiza, né, o principado estava sobre os seus ombros. Então ele é chamado maravilhoso conselheiro. Todas as vezes que Deus tentou enviar profetas para Israel para corrigir os erros, eles negaram, né, esses profetas. Os profetas vindo com uma palavra pesada em uma sociedade, pô, é profeta, os caras iam e matavam, né? E aí Deus envia o seu filho para poder alertar aquele povo. E a postura de Jesus é a postura que Deus tem com a hipocrisia, né? O que é a hipocrisia? É você estar vivendo a fé, você está ali com conhecimento, você está ali se alimentando desse conhecimento, e muitas bênçãos de Deus estão, às vezes, na sua vida, mesmo você estando vivendo uma vida dissoluta. Os olhos cheios de adultério, né? Várias vezes, por várias vezes, Jesus criticou aquele povo. Mas observa as críticas de Jesus e você vai entender que personalidade Deus tem. É uma personalidade de um amigo, de uma pessoa justa, de uma pessoa que não aceita essa imundície que estava acontecendo. Dos caras, ó, trouxemos uma mulher em flagrante adultério, a lei manda apedrejar. Trouxeram logo somente a mulher, sendo que a lei mandava trazer os dois. Olha a conduta dos caras religiosos. A conduta desses religiosos foi a mesma quando Judas tentou resolver a situação que ele tinha se enfiado, né, de traído Jesus, entregue Jesus. Não se sabe que raio de doideira deu na cabeça de Judas, mas ele vendeu o mestre dele por 30 moedas de prata. Por mais que isso esteja no Antigo Testamento profetizado, significa que Deus já sabia que isso ia acontecer no futuro, simplesmente não se interferiu. Mas não era assim uma obrigação de Judas trair Jesus. É que simplesmente ele cumpre uma profecia, mas Deus dá oportunidade na vida dele, de todas as oportunidades. É tipo aquela pessoa que Deus deu todas as oportunidades e na presciência de Deus ele sabe que não vai adiantar nada e Deus não mexe naquela história. Lembro que Jesus fala que Deus no dia do juízo final terá menos rigor para as cidades impenitentes, como Sodoma e Gomorra, do que para cidades que viram milagres, que viram, né, os judeus ali, o povo dele que viu a manifestação do Messias. E, inclusive, Jesus chega a dizer que muitos na sinagoga puderam enxergar que ele era o Messias, puderam compreender que ele era o Messias, mas o negavam porque tinham medo de perder sua posição na sinagoga. Então essa afronta que Jesus fazia com aquela sociedade, ela mostrou o caráter de Deus em relação à hipocrisia. Porque tudo aquilo ali que aconteceu, toda aquela tentativa de Jesus mostrar o caminho certo, repreender e até tratar com ofensa, né, as atitudes daquele povo. Vocês são como sepulcro caiados. Jesus não estava mentindo. Eles estavam podres por dentro. Aquela carapaça de religiosidade, aquelas atitudes grotescas de pessoas que se consideram muito sãs, que se consideram melhores do que as outras, oravam nas praças para serem vistos. Jesus revelava as hipocrisias deles, mostrava a falta de caráter da religiosidade. É o que nós vemos hoje em dia aí.
é, grandes pessoas que pregam, conhecem bem a Escritura, mas que vive um evangelho mentiroso, um evangelho mau caráter, né? Onde se aproveitam das pessoas na cara dura. Essa postura de Jesus, porque ele tinha um ministério profético, porque ele é sacerdote da ordem de Melquisedeque, está profetizado no Salmo 110. Ele tem um ministério sacerdotal sobre ele. Então, ele como sacerdote, ele tinha essa autoridade, e ele tinha mais autoridade do que o sacerdócio levítico, o qual Abraão deu o dízimo na pessoa de Levi, e Melquisedeque o abençoou. E Paulo diz, consideramos o Melquisedeque como aquele que abençoou o pai da fé, como maior, né, muito maior do que Abraão, porque ele abençoa a Abraão. Ele traz alimentos para o exército lá de Abraão, que era do povo. Tem gente que fala que Melquisedeque trouxe soldados, o texto não diz isso. Melquisedeque alimentou os soldados de Abraão. Abraão lhe deu o dízimo na pessoa de Levi, que ainda não havia nascido, né? O Melquisedeque, rei de Salém, recebe esses dízimos, e Melquisedeque o abençoa, ou seja, Abraão reconhece que Melquisedeque era alguém muito superior a ele, e ali Melquisedeque lhe abençoa, tá? E Jesus é sacerdote dessa ordem. Então, você percebe que a conduta de Jesus vai refletir lá no futuro de Israel. Né? No futuro, o que aconteceu com Israel? De tanto eles negarem a Deus, de tanto eles abandonarem os profetas, matarem os profetas, Jesus falou que nenhum profeta é necessário que fique em Jerusalém, porque não morre profeta fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejos que eu envio. Quantas vezes que juntar vocês como uma galinha junto seus pintinhos, mas vós não quiseste. Qual judeu vai reconhecer isso, cara? Qual judeu vai entender que... Porque isso não está só nos evangelhos do Novo Testamento, não. Isso em todo o Antigo Testamento. Malaquias, roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais. O dízimo era uma obrigação da lei, já começou ali. Lá na frente culminou com a destruição do templo. Lá na frente culminou com a profecia de Daniel, que foi feita 1000 anos antes, quando não havia nem o segundo templo construído. Aí você tem o Antíoco Epifânio, o rei Antíoco Epifânio, em 100 e pouco lá, antes de Cristo, naquele período entre Malaquias e Mateus. Você tem depois Tito Vespasiano, na destruição do templo, que a destruição do templo ela é profetizada exatamente nos versículos próximos, quando Jesus fala do abominável da iniquidade que profetizou o profeta Daniel. Os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os cristãos fugiram para o monte de Petra. E essa história aconteceu. E o templo, né, que era considerado uma maravilha para eles, uma coisa muito especial, onde tinha a presença de Deus, é destruído. Acaba-se os sacrifícios, acabam-se os cultos, acaba todo o sistema. Hoje você não tem mais aquela organização que tinha de os dízimos irem para órfãos e viúvas. Desde a época de Malaquias já estavam descumprindo, esses recursos iam para sacerdote, para o mantenimento do templo, né? Houve uma época no Antigo Testamento que o profeta estava reclamando de que a casa dos sacerdotes era uma beleza, mas o templo estava caindo aos pedaços. E que isso sirva de lição para a gente, né? Mas que tem gente que vai usar esse texto aí também para poder arrancar dinheiro dos outros, não vai estar na conta, né? Então, depois vem o Holocausto. Quando o imperador Adriano, em 135, expulsou os judeus de Jerusalém, mudou o nome da Canaã, né, que é a Sion, para Filistia, a terra dos filisteus, e se tornou Palestina. Depois disso, que os judeus foram expulsos todos de Jerusalém, aí acontece lá na frente o Holocausto, com alguns judeus, né? Então, olha todo esse sofrimento. A gente sabe que o que é dito nas histórias é que os romanos estavam impondo a sua religião aos judeus. Eu não sei, eu tenho que ler essa história ainda para entender se isso de fato é verdade. Que os judeus lutaram contra os romanos por conta dessa imposição da religiosidade. Mas por que isso aconteceu? Será que foi pela hipocrisia da fé deles? Eu sei que essas coisas podem acontecer, e até é mais viável acontecer, quando uma denominação, uma religião está fazendo o certo. Isso desperta inveja. Há dois caminhos. Ou a religião falsa tenta subjugar aquela religião
ou alguns se dobram àquela religião. Há dois caminhos, né, que podem acontecer dependendo da situação, dependendo de Deus, né, se abrir o coração dos idólatras. Mas o que acontece ali é que os judeus seguiram um tal de Bar Kojas, que não queria mais negócio de pagar imposto e tal, e seguiam ele como se ele fosse o Messias. Tentaram fazer isso com Jesus, tentaram fazer com que Jesus negasse os dízimos, no caso não, os impostos a Roma. Né? Jesus foi apresentado diante das autoridades romanas e foi tido como inocente. Foi tido como um cara que não era nenhum tipo de ameaça para os romanos. Inclusive, olha que interessante. Dos ímpios, o coração que exercitado para fazer a justiça ali, né? No caso, não falo só a maldade, porque as autoridades são ministro vingador para castigo dos opressores. Você vê que o Pilatos, ele era um cara ruim, mas ele era um cara que ele conseguia entender sobre justiça. O cara, quando tá nesse patamar, fica difícil ele ser um cara muito bonzinho, né? Porque o cara lidar com. Ele é um tipo de pessoa na sociedade que lidar com tipos de gente que outras pessoas não saberiam lidar. Não quer dizer que o cara vai cometer equívocos sempre, né? Mas o Pilatos observou e tentou salvar Jesus, tentou tirar Jesus. Pilatos não conseguia fazer uma injustiça, né? Até porque depois, se descobrisse que o cara era inocente, poderia pegar mal para ele. O Judas, Iscariote, né? Um cara que parece que roubava as ofertas, como relata João, esses são relatos bíblicos, né? No final, Satanás entrou no coração dele. É um cara que estava na fé, mas nunca buscou, de fato, viver a fé. Ele viu coisas como os outros discípulos, viu bastante coisas, né? Mas ele não se convenceu ali ele sabia que Jesus era justo, isso é um depoimento dele. Ele podia ser ladrão, mas ele não aceitou ser um assassino de um homem justo. Isso nos leva a entender que o cara que furta não é o cara que assassina. Mas de tanto ele furtar, ele pode se tornar esse cara ruim. Porque o mal entra na vida dele, transforma aquele erro, né? É uma porta aberta e faz ele chegar a um lugar que ele jamais chegaria se ele tivesse vivendo uma vida correta. Né? É tipo você se misturar com gente que não presta, você ficar pedindo favor a pessoas maldosas, você ficar se aproximando, tentando fazer parte daquilo. Né? Uma hora você vai ser usado, porque a pessoa que é ruim, ela se preocupa com a vida dela. Ela tem muitos inimigos, ela tem medo de todo mundo e ela não está aqui para fazer o bem, não. Eu sei que tem gente que tem amigos e tal, até morre por causa disso daí. Mas geralmente essas pessoas não têm compromisso com o bem, não. Já tem muita coisa nas costas. Elas mesmo nem acreditam que há salvação para elas. Sempre existirá um escape. O problema, sempre haverá a oportunidade da salvação. O problema é que as pessoas se afundam tanto na lama, se afundam tanto no erro, tá? Na maldade, que elas não conseguem mais voltar. O mal transtorna a vida. Quando ela tenta fazer um esforço para voltar, as hostes da maldade, como a nossa luta é contra principados e potestades, as hostes da maldade começam a lutar, né? Para ceifar a vida dela ou para não deixar essa pessoa voltar. Né? Aí que o cara tem que levar os pensamentos a Deus e buscar e fugir de tudo. Agora, como é que se foge tendo família, tendo toda um... Tem gente que aceita ser levado, tá? Se você tiver nesse momento, pelo menos se arrependa, né? Que de repente Deus te dá o escape, mas pelo menos se arrependa. Por quê? Porque se você partir da forma que você está, no outro lado vai ser complicado. Porque a pessoa tem que levar em consideração isso. Ela não tem fé no outro lado. Mas e se de fato nós estivermos certos? Nós acreditamos. Mas e se de fato você que não acredita? Se de fato a gente estiver certo, que existe um outro lado ruim para pessoas que praticaram o mal, como é que vai estar a sua situação?
Você tem que levar em consideração, cara. Nós vivemos num mundo que pessoas mal têm a chance de viver. Dependendo do continente que você nasça, você sofre pressões e injustiças tamanha que se fosse aqui no Brasil, a pessoa não suportaria, tiraria a própria vida. Mas tem gente lá do outro lado que ainda consegue partir a vida assim. Aí chega aqui, cara, num lugar bom de se morar, um lugar que não tem escravidão, que não tem opressões assim como em outros lugares, né? Que você tem que ficar fugindo com a sua família, há abusos de pessoas com a família daquelas pessoas. Você imagina, a gente tem que ser muito grato a Deus por a gente não estar vivendo nessas condições. Mas se o mundo começar a declinar, e já está declinando para o caminho ruim, a gente vai ter uma sociedade, uma Sodoma e Gomorra, uma sociedade totalmente miserável. De forma que, imagina, você não poder sair para trabalhar porque você tem medo de alguém entrar na sua casa, fazer mal à sua mulher, aos seus filhos. Vai ser uma sociedade que vai se armar, mas é uma sociedade que precisa se alimentar. Como é que o cara vai sair para trabalhar? E aí como é que vai ser? Aí aquele cara que tem que ficar tomando conta da família vai tentar roubar, vai tentar fazer uma coisa errada. Vai ter que, se não tiver da onde tirar, vai ser complicado. Então, a gente como sociedade, sempre lutar pelo que é certo, acaba neutralizando essas coisas. Você não pode, para triunfo do mal, basta que os bons façam nada. Essa é a melhor frase que eu já vi. Porque se você cruzar os braços, se você não se envolver, amanhã sua família vai estar envolvida em alguma coisa. Nós temos como sociedade, como obrigação, ter esse cuidado com a sociedade. Você tem pessoas que lutam do lado de lá, você tem pessoas que não lutam, você tem pessoas que não estão pouco se lixando, tem gente que prefere a destruição, porque lucram com a derrota, lucram com a destruição, e você tem poucos, os que lutam com as armas que têm. Como uma abelha botando uma gotinha de água no incêndio. Com as redes sociais que nós temos, espera-se que a gente não se odeie tanto, né? Porque as redes sociais, ela tem um lado que vicia, né? Ele deixa as pessoas ansiosas, mas ela tem um lado que tira a pessoa da depressão. Tem um lado que você faz um comentário, faz o outro rir. Tem um lado que dá esperança, tem pessoas que conversam. Então, muita gente que vivia em depressão consegue, buscando as coisas boas da internet. Existem as coisas ruins e existem as coisas boas. Tá? Então, você buscando como sociedade, consertar, ajudar o outro a sorrir, ajudar o outro a viver, ajudar o outro a ter um entendimento daquilo, né? Não é chegar e falar, não, tu é burro, tu é isso, tu é aquilo, porque você é um pouco mais privilegiado por ter uma informação que você não criou, você aprendeu de outro. Mas aí você começa a pegar aquela informação, junta tudo e você se acha o melhor, o maioral, né? E aí fica com inveja quando vem alguém melhor do que você. Ou às vezes até que destroniza o seu entendimento. Às vezes o cara que é muito assim, ele está falando besteira, mas ele não consegue enxergar as besteiras que ele fala. Porque o orgulho cega, né? O humilde ele aprende, ele é capaz de reconhecer que está errado, ele é capaz de reconhecer valores nos outros. Nós estamos numa sociedade que às vezes não reconhece os valores do outro. Vem para criticar, vem para fazer piada, né? Uma piada que machuca. Então, em relação ao que a gente estava falando da questão, que eu estava falando da questão do judaísmo, é muito pior quando a religião ela está totalmente irrepreensível. Chegou um ponto que nem o Messias conseguia mais falar com aquela sociedade. E aí o que aconteceu? Templo destruído. Messias dele, na cara deles não enxergaram. O Messias na cara, o enviado de Deus, o ungido de Deus, estava ali diante deles, mas os que enxergaram não quiseram. E os que não enxergaram não entenderam que o homem veio fazendo coisas boas e excelentes, mas eles só conseguiam sentir inveja, eles não conseguiam sentir prazer nas coisas excelentes. Imagina, você está muito cego.
De que serve a tua religião? De que serve? Aí Jesus começa a falar a largar os filactérios, né? Aquelas pessoas que se orgulham das suas vestes, suas posições eclesiásticas representadas como se fosse patente nas vestes, né? Nos filactérios deles. Cada um se autopromovia como se fossem generais da religião, gostavam de ser admirados pelo povo. Em contrapartida, os que eram menos fanáticos via só hipocrisia. Os ímpios, romanos que eram mais inteligentes, via só hipocrisia e maldade. Aí vai lá o Judas, vem de Jesus. Aí depois ele vê que, cara, entreguei sangue inocente, tenta resolver. Aí ele vai nas autoridades. Só que como é que você vai resolver alguma coisa com pessoas que te deu 30 moedas de prata para você entregar a alguém? Chega lá, ele fica irado porque ele não encontra nenhuma consideração. Isso talvez me faz refletir que aqueles religiosos tinham muita estima com Judas. Eles levavam Judas em banho-maria e a ponto de Judas confiar aquela questão. Não se sabe o que eles falaram para Judas, o que eles iam fazer. De repente não falaram que ia matar Jesus. Eu não creio. Pelos textos bíblicos, parece que Judas não compreendeu o que seria feito com Jesus. Os religiosos devem ter mentido para ele. Não, a gente só quer interrogá-lo, a gente só quer ver se ele é o Messias mesmo. Igualzinho Herodes fez quando requereu dos magos, né, aonde nasceria Jesus. E os magos se ligaram na maldade e não foram dar esse informe a ele. Informaram a primeira vez, depois perceberam a maldade. Perceberam que, sabe quando você fala uma coisa, você sabe que aquela pessoa, no rosto dela você percebe que aquela pessoa não ficou com alegria no coração disso, não teve nenhuma reação espontânea de felicidade, não. Havia uma maldade ali que às vezes o cara nem disfarça. E ali que Herodes fez, mandou matar todos. A vinda de Jesus acabou causando a morte de muitas crianças. Olha só. Olha que coisa ruim, né? Olha que coisa ruim. Mas se Israel fosse um povo temente a Deus desde o princípio, será que Roma estaria com autoridade sobre? Será que seria Herodes? Será que seriam essas autoridades que estariam sobre Israel? Será que seria dessa forma? Então é isso daí que a gente tem que refletir. Será que o plano de Deus era isso? Que as crianças fossem mortas na vinda de Jesus? Ou simplesmente aquela autoridade ocupou o espaço que cabia aos judeus?